Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas notícias muito importantes sobre fósseis de dinossauros que foram contrabandeados para fora do Brasil, logo após a vinheta. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, mas eu não poderia deixar de falar aí dessas duas notícias que envolvem fósseis de dinossauros brasileiros que passaram por um problema muito comum a muitos dos nossos fósseis, né? O tráfico de fósseis. E a primeira notícia é sobre o nosso querido Ubirajara jubatus, né? Ou Bira aí para os conhecidos, que provavelmente vai mudar de nome assim que ele voltar ao Brasil. E sim, ele vai voltar, caso você ainda não saiba. Inclusive, essa notícia tem a ver um pouco com isso. Se você esteve vivendo dentro de uma caverna nos últimos anos e não sabe sobre o que é o caso Ubirajara, um resumo. O Ubirajara foi um pequeno dinossauro terópode emplumado que viveu aí no Brasil durante o período Cretáceo. O fóssil muito bem preservado do animal, que fazia parte da família dos Compsognathídeos, né, ou seja, do Compsognathus, né, foi descoberto supostamente ainda nos anos 90, quando ele foi vendido para o museu alemão mais ou menos na mesma época, de forma ilegal. Em 2020, um grupo de paleontólogos gringos, muito dos controversos, né, para dizer o mínimo aí, sem ofender a eles, se bem que eles mereciam, mas eles publicaram um artigo descrevendo o fóssil e nomeando o animal, né, como Ubirajara jubatus. E foi aí que os pesquisadores brasileiros perceberam que tinha algo errado com esse fóssil, pois o fóssil não tinha a documentação necessária, nem seguiu os protocolos previstos na legislação brasileira para estar no exterior. Tinha ficado óbvio, então, que o fóssil ele tinha sido levado ilegalmente na Alemanha, né, e que esse fóssil era mais uma vítima do tráfico. Então, nos meses seguintes, ocorreu toda uma campanha massiva de pesquisadores, entusiastas da paleontologia e outras pessoas aí pedindo pela repatriação do fóssil do Ubirajara para o Brasil. O fóssil, inclusive, chamou a atenção para diversos outros fósseis brasileiros que estão no exterior numa situação bastante parecida, né? Estão lá ilegalmente. E levou aí esse tema do tráfico de fósseis e repatriação de material histórico, científico e cultural para a boca do povo, né? Então apareceu em vários veículos de mídia, teve até influencer falando sobre, então foi algo que furou bastante a bolha da paleontologia na internet e chegou em várias outras pessoas, né? Inclusive, em sala de aula eu fui perguntado sobre, né? E esse movimento ele foi tão produtivo, né? Ele foi tão certeiro que o artigo daqueles paleontólogos nada queridos acabou sendo derrubado pela revista em que ele foi publicado, que foi a primeira boa notícia envolvendo o caso, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre o caso Ubirajara, nós temos um episódio aqui do nosso podcast, o Conversa Passada, em que a gente conversa com a paleontóloga Aline Gilardi, lá do canal Colecionadores de Ossos, e a gente fala bastante sobre esse caso e sobre o processo de retorno desse fóssil para o Brasil, né? Então esse episódio está disponível no YouTube e no Spotify, e nós também temos uma publicação, né, uma matéria sobre este caso lá no site do Paleoblog. O link vai estar aí nas fontes para esse vídeo, que está aí na descrição do vídeo, certo? Pois bem, em 2022 o governo alemão entendeu que o fóssil do Ubirajara estava de fato ilegalmente no país e confirmou que o animal seria devolvido para o Brasil. Só não tínhamos uma data para isso, até agora. Agora, no início de maio de 2023, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que o fóssil do Ubirajara deve retornar ao país ainda em junho desse ano, apesar de não termos um dia exato. Pelo menos não temos até a data de gravação desse vídeo, né? Então, talvez já tenha sido revelada e eu não falei aqui. O que, assim, é uma notícia maravilhosa, né? Finalmente a luta de tantos pesquisadores e entusiastas foi reconhecida e nossa soberania nacional foi respeitada, né? Foi uma vitória para todo o povo brasileiro, não só para o pessoal que trabalha com paleontologia ou que gosta de paleontologia, mas para todo o povo brasileiro no fim das contas. Vamos falar bem a verdade, né? E isso só foi possível graças à manifestação, mobilização e organização de milhares de pessoas, né? Tanto entusiastas da paleontologia, como paleontólogos, como influencers, como cientistas de outras áreas, jornalistas, políticos, então muita gente envolvida aí nesse processo. E para onde o Ubirajara vai? Bom, no início havia um burburinho de que talvez o fóssil fosse parar na coleção do Museu Nacional no Rio de Janeiro, mas isso é algo que não se confirmou, felizmente, né? O museu nunca se manifestou a favor dessa ideia.
Em 16 de maio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação indicou que a instituição que deveria receber o nosso querido dinossauro repatriado será o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará, que fica ali na região onde o fóssil foi escavado antes de ser traficado. E assim, isso é excelente, tá? É muito melhor que esse fóssil esteja no Museu do Nordeste brasileiro do que no Museu do Sudeste, né? E não me entendam mal, eu não estou menosprezando o Museu Nacional. Eu nutro um profundo respeito pela instituição e por todos os pesquisadores que trabalham lá. Mas o lugar do Ubirajara é no Cariri, de onde ele nunca tinha que ter saído para início de conversa, né? Não adianta a gente reclamar do colonialismo de outros países e a gente fazer um tipo de colonialismo interno, né, entre as regiões do país, né? Então é muito bom que esse fóssil esteja indo para o Nordeste, né? Quem sabe um dia, talvez, né, o fóssil acabe indo parar no Museu Nacional, por exemplo, numa exposição temporária, né? É uma ideia. Mas para agora, no início, esse fóssil tem que estar guardadinho lá no Museu de Paleontologia Plástica Cidades Nuvens. E bom, o Ubirajara não foi o único dino brasileiro traficado para o exterior que gerou um furdunço nas redes sociais neste último mês. No dia 11 foi publicado um estudo feito por pesquisadores alemães e franceses falando mais da anatomia do crânio do dinossauro espinosaurídeo chamado de Irritator challengeri. O crânio do Irritator, inclusive, que foi traficado do país também nos anos 90, se eu me lembro bem, e também saiu da região nordeste do país, ele também foi levado para a Alemanha ilegalmente. Então, olha, a gente tem um padrão aqui, né, gente? O nome Irritator, inclusive, significa irritante, pois os cientistas gringos que descreveram esse fóssil pela primeira vez, eles ficaram muito irritados porque o material tinha sido adulterado pelos traficantes de fósseis que venderam os fósseis para o museu, entre outros problemas que eles tiveram. Então veja só a pachorra do gringo, né? Ele compra material ilegal e ainda reclama do negócio estar adulterado, né? E, inclusive, o fóssil ainda está na Alemanha e não há sinal algum de que ele vai ser devolvido, mesmo com pressão de pesquisadores e entusiastas brasileiros. Mas enfim, no dia 11 desse mês, então, saiu essa pesquisa e vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, os pesquisadores basicamente fizeram uma análise bastante detalhada do crânio do Irritator e constroem um modelo digital em 3 dimensões. Com isso, eles descobriram principalmente duas coisas. Primeiro, que o animal tinha uma mordida rápida adaptada para capturar ágeis criaturas aquáticas. E segundo, a parte de trás da mandíbula se expandia quando o animal abria a boca. Essa parte aqui de trás da mandíbula, quando ele abria a boca, ela se expandia, né? Um negócio muito esquisito. Na verdade, se expandia assim, né? Ela se abria desse jeito, assim. E o que faz com que algumas pessoas imaginem que talvez em vida ele tivesse tipo um papão, igual aí, lembrando vagamente um pelicano, por exemplo, né? E são descobertas muito interessantes. Mas voltando ao que importa. No final do artigo, os autores até deram uma desculpinha tímida, reconhecendo o estado possivelmente problemático do material fóssil, né? Mas essa nota que eles fizeram ficou, em bom português, bem ruim, tá? Eles tentaram justificar, mas a desculpa não anula o fato de que o material está lá ilegalmente. Eles até ofereceram para doar para o Brasil, olha só, eles até ofereceram doar para o Brasil uma das réplicas 3D super detalhadas. O que é uma sacanagem sem tamanho, né? Vamos combinar. Pô, manda o fóssil então e fica aí com a réplica, né, cara? Se tá tão boa assim. Vou fazer agora um mini advogado do diabo aqui e dizer que os pesquisadores realmente não têm poder para mandar o fóssil de volta mesmo se eles quisessem, tá? Isso é algo que o museu tem que decidir fazer. Agora, voltando para ser acusador aqui, eles poderiam ter feito pressão para que o museu mandasse de fato o fóssil de volta para o Brasil, né? Eles poderiam ter se recusado a trabalhar com material envolvido num problema ético tão grande, né? Dava para eles terem feito algo, mesmo que não pudesse mandar o fóssil de volta diretamente. Enfim, esse caso do Irritator teve algumas reviravoltas interessantes. Apenas alguns dias depois da publicação do artigo e depois daí das várias manifestações de pesquisadores brasileiros informando a problemática do fóssil, a revista em que o artigo foi publicado, a Paleontologia Eletrônica, removeu o trabalho da internet. Ou seja, oficialmente esse estudo não existe mais. Algo semelhante, é bom lembrar, aconteceu com o estudo do Birajara, né? Será que esse aí é o início de um processo de repatriação do fóssil do Irritator também?
Seria maravilhoso que sim, mas para isso temos que fazer mais pressão, para que esse e tantos outros fósseis brasileiros levados ilegalmente para fora do país possam retornar ao Brasil, onde possam ser estudados e vistos por brasileiros. Assim como nós conseguimos que acontecesse com o fóssil do Ubirajara. Agora, galera, é hashtag IrritatorBelongsToBR. Vamos fazer barulho nas redes sociais, né? Enfim, gente, o vídeo de hoje era isso, né? Eu queria falar um pouco sobre esses dois casos que aconteceram no mesmo mês, né? Ambos envolvendo aí dinossauros brasileiros do Nordeste que foram traficados para a Alemanha, né? Eu queria falar um pouco desses casos, como que tá a situação desses dois fósseis hoje em dia, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, comentem aí o que vocês acharam desses casos, comentem aí se vocês acham que o Irritator e outros tantos fósseis vão voltar para o Brasil ainda, será que vocês estão animados para que isso aconteça, como que tá aí os humores de vocês? E não se esqueçam de fazer pressão aí, hein, quero ver a hashtag IrritatorBelongsToBR aí também. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo que você conhece, e se você gosta do meu trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Esse dinheiro ele será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica aqui no YouTube e outras partes da internet e quem sabe expandir o projeto no futuro, certo? Qualquer valor já me ajuda demais. Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.